Bom dia, companheiros e companheiras. Estou aqui na nossa pequena biblioteca da Secretaria Nacional do MST para me somar a essa iniciativa que hoje percorre milhares de lugares, escolas, livrarias, espaços públicos em todo o mundo. A Assembleia Internacional dos Povos tirou como uma recomendação, sugestão, que os militantes de movimentos populares e organizações políticas de todo o mundo realizássemos hoje um ato simbólico de homenagem ao velho Marx e ao velho Engels. Num dia como hoje, 21 de fevereiro de 1848, eles dois fizeram uma leitura pública para um grupo de operários lá em Londres, do que ficou conhecido como o Manifesto Comunista. Imagino que naquela data eles leram manuscritos que tinham feito à mão em seus cadernos, que depois, ao longo desses 172 anos, se transformaram em dezenas de edições que chegaram às mãos de milhões de trabalhadores em todo o mundo. Também quero registrar aqui que nessa pesquisa para realizarmos essa atividade aqui no Brasil e em todo o mundo, encontramos uma biblioteca fantástica, que já conhecíamos, a Plebeu, organizada pela professora Adelaide Pereira, lá em Fortaleza. E ela sempre nos dizia que estava colecionando edições, as mais diversas, seja em português, seja em outros idiomas, do Manifesto Comunista. E então se revelou que nessa biblioteca do Plebeu ela já tem 201 edições do Manifesto Comunista. Pesquisando com outras organizações e movimentos de países, inclusive de tradição socialista, como a China, a Rússia, a Alemanha, a França, e mesmo na Índia, onde tem um partido comunista muito numeroso, nós chegamos à conclusão que a coleção da companheira professora Adelaide Pereira é a mais significativa de todo o mundo. Portanto, quero também aqui manifestar a nossa homenagem a essa valorosa pesquisadora e intelectual socialista cearense que, ao longo dos últimos 30 anos, se deu ao trabalho de ir colecionando as muitas e diferentes formas de publicar o manifesto. Então, vamos à leitura. Quem sabe você que nos acompanha possa repetir, ainda que não seja hoje, mas durante a semana. Aqui tem uma edição da Centauro Editora. E queria ler, então, como parte dessa rede internacional, para que vocês relembrem. Olhem, no primeiro capítulo, já o Marx descreve o que é uma sociedade de classes no mundo capitalista, que tem o título de Burgueses e Proletários. E ele diz: a história de todas as sociedades existentes até hoje é a história da luta de classes. O homem livre contra o homem escravo. O patrício contra o plebeu. O barão contra o servo. A nobreza contra os servos e camponeses. Enfim, os opressores contra os oprimidos. E agora, na sociedade capitalista, a burguesia contra
a classe trabalhadora e os camponeses nas suas mais diversas formas de existência e de organização. Portanto, o Marx já descreve nesse primeiro parágrafo a essência do que é a desigualdade social provocada pela lógica da acumulação do capital. E no final, um pouquinho antes do último capítulo, eles descrevem uma proposta de programa da classe trabalhadora, ainda que determinado pelas condições históricas da Europa, em geral, do capitalismo industrial e da Inglaterra, mas é impressionante a atualidade do programa. Vejam só. Ponto 1. Desapropriação de toda a propriedade territorial e distribuição aos trabalhadores. Ponto 2. Imposto fortemente progressivo para que o Estado possa desenvolver políticas públicas a favor das maiorias. Ponto 3. Abolição do direito de herança. Ponto 4. Confisco de todas as propriedades de meios de produção daqueles ricos e sediciosos que migraram, por algum motivo, para outros países. Ponto 5. Centralização e controle do crédito nas mãos do Estado, por meio de um Banco Nacional Estatal, para que se use os recursos do capital financeiro em favor da produção e da sociedade. Ponto 6. Centralização de todos os meios de transportes sob controle do Estado, para que a população tenha o direito de se transferir de um lado para outro, da casa para o trabalho, sem maiores custos. Ponto 7. Multiplicação das fábricas e de outros instrumentos de produção, cultivo de todas as terras produtivas, segundo as necessidades da sociedade. Ponto 8. Garantia de trabalho para todos, seja na indústria, seja na agricultura, para evitar que haja mão de obra excedente e desempregados. Ponto 9. Combinação do desenvolvimento de novas técnicas para associar o trabalho agrícola ao trabalho industrial. E ponto 10. Garantia de educação pública gratuita a todas as crianças e adolescentes e abolição do trabalho infantil. Perceberam? Olha que programa tão atual, mesmo para a sociedade brasileira. Viva o velho Marx, viva o velho Frederico Engels, que foram os gênios que conseguiram, como ninguém, interpretar e realizar uma radiografia sobre a lógica do funcionamento do capitalismo. Um grande abraço a todos.